Bom dia, homens da palavra, 11 de junho, quinta-feira. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no capítulo 11 de Provérbios e logo no versículo 2 nós temos um texto que todo cristão conhece, né? É aquele texto que fala sobre que o orgulho ou a soberba precede a queda ou precede a ruína. E é exatamente isso que está escrito lá. Quando vem a soberba, eu estou lendo na versão a Nova Almeida atualizada, gosto muito dessa versão, tá? Recomendo ela, eu estava usando a Almeida século XXI, mas hoje eu uso a Nova Almeida atualizada, prefiro ela. Na minha versão diz assim, quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Ou seja, é como dois vagões de um trem. Tá? O primeiro vagão é a soberba, logo depois, amarrado na soberba, é certo que virá a desgraça por todo aquele que é soberbo, para todo aquele que é soberbo e arrogante. Então é uma lei de causa e efeito. Nós aprendemos então a não sermos orgulhosos, não sermos soberbos, né? Até porque Deus garante que resiste aos soberbos. Então toda a Bíblia vai falar sobre isso. Deus se certificará de punir, de não deixar o arrogante sempre cheio de si na sua soberba, pensando que pode tudo, que é tudo. Então Deus se certificará de baixar a bola, de rebaixar, de humilhar, de mostrar quem realmente é o orgulhoso soberbo. Só isso já basta para que a gente fuja da soberba e do orgulho, tá? Só isso já basta. Então, homens de Deus, homens sábios são humildes. É o que segue dizendo o versículo. O versículo diz o seguinte: mas com os humildes está a sabedoria. Mas com os humildes está a sabedoria. Então, em primeiro lugar, o que é orgulho? Orgulho é você pensar a respeito de si mesmo além do que convém. E no que diz respeito ao cristão, todo o dom e toda a boa dádiva que está sobre ele vem do Pai das luzes. Se ele se arrepende melhor e mais profundamente dos seus pecados, o arrependimento vem de Deus. Em Atos dos Apóstolos, Pedro fica impressionado que os gentios estão se convertendo e ele fala: nossa, foi dado também o dom do arrependimento aos gentios. Então, o arrependimento é o convencimento do Espírito Santo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Então, já falei agora, é o convencimento do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala aos Romanos: vocês ignoram que é a bondade de Deus que vos leva ao arrependimento? Então, se você tem conseguido chegar a um nível profundo de arrependimento, arrependimento sempre vem acompanhado de fé, arrependimento barra fé, ou fé barra arrependimento. Então, se você tem conseguido colocar a sua esperança, o seu amor no Senhor, tudo isso é graça, tudo isso é bondade. Então, em primeiro lugar, o cristão é alguém que sabe disso. Então, por isso ele nunca vai se orgulhar. Se ele tem do que se gloriar, ele vai se gloriar na cruz, como disse Paulo. Tudo que está sobre ele é graça, é bondade, desde dos seus atributos naturais, das suas qualidades naturais como ser humano, quem o fez foi o Senhor, até os dons e as qualidades espirituais. E isso, então, logicamente, são dons do Espírito Santo, né? Então, nós não somos alegres, nós não somos amáveis, nós não somos fiéis, nós não somos bondosos, mas o Espírito de Deus em nós é e nos faz ser todas essas coisas. Deus é fiel, Deus é a alegria, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Nós não somos. Então, orgulho é pensar além do que deve sobre si mesmo e não ter compreensão de que tudo que ele possui nessa vida, o homem de Deus deve ter essa noção. Homens orgulhosos, homens soberbos não têm noção de que tudo que eles possuem foi dado pelo Senhor. Mas aqui o texto fala sobre humildade também. E humildade não é pensar menos sobre você. Humildade não é se rastejar. Humildade é ter consciência de quem você é, tá? Porém, sabendo que o Senhor é quem te fez assim, tá? O Michael Jordan, o Ronaldinho Gaúcho não podem dizer: a gente não sabe jogar, a gente é ruim no nosso esporte. Não, isso não é humildade, isso é mentira em primeiro lugar, isso é falsa humildade e isso é se rebaixar, tá? É se rastejar, é não reconhecer quem você é. Ele pode dizer sim, as pessoas não gostam disso, né? Mas ele pode dizer sim, aqui em questão de atleta, em questão do esporte, provavelmente eu sou um dos maiores atletas que já existiu, sim. Pela graça de Deus, sim. Deus fez isso por mim, eu não tenho mérito nenhum. Claro que eu me esforcei, claro que eu me dediquei,
mas eu nasci com esse dom e aperfeiçoei ele por graça de Deus, tive as oportunidades que Deus colocou na minha vida e hoje eu tenho meu nome aí na história, né? E reconhecer e dedicar tudo isso ao Senhor, não é problema isso, não é problema em saber reconhecer que você faz algo bem, não, eu cozinho bem, eu sei jogar futebol bem, eu sou bom com madeira, eu sou bom com eletricidade, eu sou bom isso e aquilo. Agora, quando a pessoa se gaba, quando a pessoa tem um pensamento a respeito de si alto, como se dela viesse todas essas coisas, como se isso fosse inerente, e ela mesmo é a fonte dessas coisas, então ela tem soberba. E quando, principalmente, aqui está o segundo ponto, estas coisas que ela recebeu e que ela possui, ela gosta de mostrar isso para os outros. Ela gosta de aparecer, ela gosta de ficar em evidência. Então, o orgulhoso, ele sempre fala muito de si, ele sempre domina as conversas, ele sempre quer mostrar quem é, ele sempre quer mostrar o que faz, e ele sempre quer mostrar seus talentos como uma criança. Crianças pequenas, quando tem adultos conversando, elas querem aparecer, elas vêm no meio da sala, elas querem que os adultos parem e olhem para ela. Geralmente o orgulhoso, o soberbo, ele também gosta de se fazer grande e ele quer aparecer com as suas obras. Então, cuide para não ser soberbo. Homens de Deus, homens sábios, homens piedosos, fogem disso, fogem dessa aparência maligna de soberba, de orgulho, e lembrando sempre que o Senhor vai se certificar de colocar no seu lugar todo arrogante, todo soberbo. E humilde é aquele que reconhece, como eu disse antes, que tudo vem do Senhor, tudo é graça, tudo é dom, tudo é boa dádiva, e tudo isso só vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Última palavrinha sobre esse assunto. Homens humildes, eles reconhecem em outros homens as suas qualidades também. Nós temos entre os homens muita competitividade. E homens de Deus, homens santos, homens sábios, sabem elogiar, sabem reconhecer quando alguém é bom naquilo que ele faz. Primeira coisa, sabem reconhecer e sabem elogiar. Segunda coisa, sabem aprender. Por isso que a humildade está com o sábio. Tá? Por isso que a sabedoria, perdão, está com o humilde. Porque se você não é humilde, você não consegue aprender, você nunca vai ter sabedoria. Então, se algum homem na sua volta sabe fazer bem algo, é bom em alguma coisa, o homem de Deus, o homem sábio, ele é humilde. Ele caminha do lado dele e pergunta: cara, como é que tu consegue fazer isso tão bem? Meu, eu sou fã da forma como tu faz isso, eu amo o jeito que tu faz isso, gosto muito, eu acho que tu faz muito bem isso. Ah, tu é muito bom nisso. Eu queria saber fazer como tu, eu queria ser como tu nisso, tem como tu me ajudar, tem como tu me ensinar, tá? Então, o soberbo é muito idiota, é muito babaca, porque, por exemplo, ele vai construir uma casa e ele pode aprender com um homem que já construiu 10 casas, como constrói uma casa, e ele não pergunta, ele não é humilde para aprender. Ele vai ter o primeiro filho e tem um amigo dele que é bom pai, tem 4 filhos ao lado dele e ele não quer aprender, ou um filho, 2, e o cara é fera, o cara é um baita pai. Ele não pergunta. Aí tu tá caminhando do lado de um cara que ele claramente é bom naquilo que ele faz e você não quer aprender, seja no que for, principalmente dentro da igreja, tem muita vaidade ministerialmente entre os pastores, e uma das características dos homens de Deus é que eles reconhecem o que o outro é. E eles aprendem, homens são humildes, homens de Deus são muito humildes, eles aprendem, eles conseguem aprender tudo que podem daquele que está do lado dele. Então, homens humildes são assim. E outra coisa, a última, eles elogiam, eles aprendem, eles pedem para que o outro ensine, eles reconhecem, mas também homens humildes ensinam. Um homem humilde, quando ele sabe que é bom em algo, ele faz de tudo para não transparecer que ele é bom e que ele está querendo ser o mentor do outro, mas de uma forma servil, como Jesus fez. Jesus, aquele dia que ele lavou os pés, que todo mundo fala sobre isso, foi um grande exemplo, mas o que mais nos choca desse exemplo é que ninguém pensou que Jesus estava sendo o bonzão. Ele estava ensinando sobre serviço da forma mais simples possível. Ele constrangeu pelo amor. Então, se você é um homem de Deus, se você é um homem santo, você tem que saber que outros homens também precisam de encorajamento, precisam de força, precisam de confiança, precisam de capacitação. E você então tem que ensiná-lo, mas de forma servil, não que ele se sinta mal pensando que você é o professor dele, mas mostrando para ele que tu é bom em algo e ele é bom em outra coisa, então não há problema em compartilhar isso, ele não precisa ficar constrangido e passar isso de uma maneira natural, tá? Então vai aqui algumas dicas, alguns conselhos, algumas palavras sobre o homem de Deus, o homem sábio, e o como ele pode ser humilde, tá? Ele tem que
sempre saber que tudo vem do Senhor, nunca pensar mais do que ele é, também não deve querer transparecer e ser visível aos olhos dos outros, com os dons e as boas dádivas que o Senhor o cumula, deve reconhecer e elogiar o dom e a qualidade dos outros, deve saber aprender e ouvir e escutar aquilo que o outro é melhor que ele, e também deve passar aquilo que ele sabe para que outros também possam ser melhores, e não ter medo de que esse supere ele. Homens de Deus preferem até mesmo que outros homens alcancem lugares maiores que ele, porque ele está buscando a glória de Deus. Eu sempre falo isso para os caras que eu caminho junto. Olha, eu quero que tu me espere, eu quero que tu pregue melhor que eu quero que tu plante mais igrejas que eu quero que tu consiga ser melhor pai que eu, melhor marido. Eu estou ensinando tudo que eu sei, mas tu vai agregar de outros e de ti também, da tua vida, né? E homens de Deus, homens sábios, sempre fazem como João Batista, né? Eles saem de cena para que Jesus apareça. Eles não buscam a própria glória, né? É necessário que eu diminua e que Cristo cresça. Um forte abraço em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser.